eu tenho um conselho para ti. Tu não precisas fazer tudo. Tu precisas aprender a escolher melhor. Ou melhor dizendo, o certo. E é sobre isso que nós vamos conversar neste episódio do Sonhar Sem Limite Podcast. Olá, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limite Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa, ou digamos, mais uma reflexão. Em qualquer discussão sobre sucesso, as palavras disciplina e hábito acabam sempre por se cruzar. Ainda que tenham significados distintos, elas se conectam de modo poderoso para formar o alicerce da realização. Trabalhar regularmente em alguma coisa até que ela trabalhe regularmente para ti. Quando tu te disciplinas, estás, em essência, a treinar-te para agir de um modo específico. Se permaneceres assim por tempo suficiente, a ação se transforma em rotina, ou, em outras palavras, em um hábito. Assim, quando tu vês pessoas que parecem disciplinadas, o que estás a ver de verdade são pessoas que treinaram para incluir um punhado de hábitos em sua vida. Isso faz com que pareçam disciplinadas quando, na verdade, não são. Ninguém é. Calma lá, Edu, como assim? Exato. Nesse podcast, eu gosto de trazer reflexões, gosto de trazer provocações, mas gosto de trazer, sobretudo, coisas que eu leio, que me fazem refletir, que me fazem pensar, que me fazem questionar algumas das verdades que eu tinha para mim, porque pode ser que seja a mesma verdade que outras pessoas têm e que podem sim estar a impedir essas pessoas de realizarem os seus sonhos, de crescerem como pessoas, como profissionais, de colocarem suas ideias para fora, de tirarem projetos do papel, e eu me sinto na obrigação de partilhar. Eu, quando li essa passagem, dentro de um capítulo que fala especificamente sobre uma vida mais disciplinada, pensei, wow, makes sense. It does, right? Mas a questão aqui é, nós ouvimos o tempo todo que precisamos ser disciplinados. E eu sou aquela pessoa que sim, tu provavelmente podes ver e se acompanhas no Instagram e pensar, nossa, tu és tão disciplinada. Eu já ouvi, inclusive, já me enviaram uma mensagem a dizer que eu parecia muito perfeita, quase que eu não parecia ser um mero mortal, ou que a forma como eu fazia coisas parecia que pessoas comuns e pessoas normais e meros mortais não conseguiam. E obviamente eu fiquei a pensar, eu sou muito humana e imperfeita, gente. Muito. E é engraçado porque, embora sim eu seja muito disciplinada e eu tenha consciência disso, eu muitas vezes olho pessoas que são extremamente, na minha visão, disciplinadas e eu me sinto mal. Eu penso, nossa, eu gostaria de ter esse nível de disciplina. E houve uma fase, sim, uns meses atrás, se calhar até um ano mais ou menos atrás, que eu estava a entrar numa paranoia nesse sentido, porque hoje eu sou disciplinada, mas existem áreas da minha vida, existem hábitos que eu tinha na minha vida que eu era muito mais disciplinada há uns anos atrás. Só para tu teres noção, não sei em que momento é que tu chegaste aqui ou quanto é que tu acompanhas-me ou não, mas há coisa de uns 4 anos atrás, aliás, antes da pandemia, ok? Vamos falar assim, nós estamos em final, estou a gravar isso no final de 2025, provavelmente isso vai ao ar em 2026. Mas pronto, nós estamos em 2025, a pandemia foi em 2020, ou seja, antes de 2020, aí entre 2018, 2019, nesses 2 anos, 2018 e 2019, então, foram anos que eu fazia treinos bidiários.
Eu chegava a ter dias em que eu tinha treinos bidiários. O que isso quer dizer, Edu? Eu treinava 2 vezes por dia. Então, muitas vezes eu fazia o CrossFit às 7 da manhã. E às 7 da tarde eu estava a entrar na piscina. Eu fazia o CrossFit e eu fazia a natação. E mais, estou a esquecer. Há dias que eu tinha também o kickboxing. Amava fazer o kickboxing, inclusive, quero muito voltar. Então, eu era muito disciplinada em termos físicos, nesse sentido de treino, isso muito extremamente. E em 2018, 2019, eu era muito regrada com a minha alimentação, eu era muito regrada com o horário que eu ia dormir. Obviamente, depois da pandemia, não só por questões de saúde, mas preguiça mesmo. As coisas começaram ali a perder um pouco o controle. Eu comecei a perder um pouco o controle. Coisa de 3 anos para cá, um novo facto entra na minha vida, né? Que eu começo a ter um relacionamento. Então, querendo ou não, tudo isso bagunça um pouco a nossa vida, certo? Então, eu precisei adaptar o meu tempo, a minha disponibilidade, a minha energia a várias essas coisas que eu já fazia, com todos os novos factos acontecendo na minha vida, o meu trabalho, os meus projetos, tudo isso, certo? E eu comecei a me sentir muito mal, principalmente no início, final do ano passado, início desse ano, eu sofri muito com isso. Eu estava a sentir-me extremamente indisciplinada, não estava a conseguir fazer nada, estava assim numa paranoia. E eu, quando via outras pessoas, e as redes sociais também não facilitam muito nesse sentido, eu me comparava muito, não é? Dizia, nossa senhora, tipo, olha a disciplina dessa pessoa, olha isso, olha aquilo, não sei o quê, eu queria ter assim. Eu também tenho esses dias, tá? Eu também tenho isso. E eu estava entrando numa paranoia muito grande. Inclusive, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de buscar conhecimento em livros, justamente porque amplia, expande a minha visão sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre mim mesma. Dá-me muito mais base para tomar melhores decisões. Dá-me muito mais repertório e bagagem. Okay? Não falo só em termos intelectuais, mas em termos de vida mesmo. Para eu seguir com a minha vida, seguir com meus projetos e fazer adaptações e escolher melhor as minhas decisões. Quando eu li essa passagem, eu pensei, como assim ninguém é disciplinado? Como assim as pessoas que me parecem disciplinadas, afinal, não são? Explica melhor isso, meu caro. Obviamente que eu li até terminar o capítulo e é o que eu vou trazer aqui para ti hoje. Não, o que eu vou trazer para aqui não é exatamente aquilo que está aqui, mas o que eu compreendi, as reflexões e as conexões cerebrais e neurais que eu fiz sobre essa leitura. Obviamente, trazendo exemplos da minha vida e exemplos que estão no livro e de coisas também que eu vejo acontecer, para que tu entendas de uma vez por toda, minha amiga, que tu não és indisciplinada. E esse livro traz um conceito que eu quero trazer aqui para ti, porque quando eu li esse conceito e quando eu entendi o que eles queriam dizer com isso, e vai fazer todo sentido com essa passagem que eu li aqui, tu vais perceber que, se calhar, é como eu disse no início, você não precisa fazer tudo para tu seres disciplinada. Tu não precisas de tá com todos os hábitos em dia, com a casa limpa, arrumada, cheirosa e tudo, e mais alguma coisa. Minha amiga, o buraco é um bocadinho mais embaixo, tá? Tu vais perceber que, se calhar, tu só precisas aprender realmente a escolher o certo. E a partir daí, tu vais te tornar uma pessoa extremamente disciplinada. Eu não sei se tu sabes, tu conheces, mas provavelmente tu conheces, não é? Porque eu sou uma amante de desportos no geral e um dos desportos que eu fiz, como eu já citei aqui, foi natação durante muito tempo. E é engraçado porque eu até os meus 23, 24 anos, mais ou menos, eu não sabia nadar. Eu tinha medo de uma piscina à minha frente. E hoje em dia, sincera, da profundidade da piscina, eu tenho que ver... Tá, eu preciso só saber o quão funda é. Tá, também não vou dizer, não, preciso saber o quão funda é. Depois disso, eu entro super na boa.
Mas é a natação. E o Michael Phelps acho que é Phelps. Ele é um dos maiores recordistas, acho que é assim que se diz, da história em todos os esportes. Ele é, neste momento, acredito eu que isto não mudou ainda, até porque não houve umas novas Olimpíadas, o maior em todos os esportes de todas as histórias. Mas tu sabias que até aí os seus 14 anos, a mãe do Michael ouviu de uma professora que ele não ia jamais conseguir se concentrar em nada. Que ele não ia conseguir fazer nada da vida dele. Inclusive, quando ele tinha 11 anos, o treinador dele disse que ele passava muito tempo na secção de castigo, na área ali da piscina. Ele passava muito mais tempo ali na secção de castigo do que dentro da água, por causa do seu comportamento. Porque ele não conseguia se concentrar, ele não conseguia focar, ele não conseguia performar. Dá para acreditar que esta pessoa, que tinha todo esse histórico, né, inclusive do seu treinador, se tornou o maior recordista olímpico, o maior atleta olímpico da história. Dá pra acreditar porque você sabe que ele é, né? Mas assim, eu quando li isso, eu pensei, putz, então tá, vamos lá. O que mudou aqui? O que aconteceu? Como é que este homem, ok? Ou melhor, esta criança, esse ser humano, vamos chamar assim, passa de um indivíduo sem capacidade de concentração nenhuma, um indivíduo que jamais iria conseguir fazer alguma coisa da vida, conseguiria alcançar algum resultado na vida, de um indivíduo que estava sempre, constantemente de castigo naquilo que ele hoje é o melhor do mundo. Gente, o que aconteceu? E é aqui que entra o conceito que os autores deste livro trazem e que eles explicam, que segundo eles é o que faz uma pessoa com um histórico desse se tornar uma das pessoas mais bem-sucedidas em alguma coisa. Inclusive, quando tu vês algumas entrevistas, algumas histórias, artigos, enfim, sobre o Michael Phelps, uma das coisas que tu apercebes está ali é que dizem que ele é extremamente concentrado. Inclusive, o próprio treinador dele, anos depois, diz que a capacidade dele de concentrar é algo que ele nunca viu na vida. E todas as pessoas que falam sobre Phelps falam sobre o quanto ele é super disciplinado, o quanto ele se dedica muito ao desporto, à natação, o quão ele é focado, não é? Muitas vezes, até nos Jogos Olímpicos, uma das coisas que as pessoas focavam muito é a forma como ele se concentra antes de fazer a prova. Isso é uma das coisas épicas. Pode procurar aí na internet, sim, em qualquer lugar. É o que tu mais vais ver e mais vais ouvir. Tá, Edu, mas que conceito é esse? Segura aí, amiga. Segundo o Gary Keller e o Jay Papasan, o que faz com que uma pessoa se transforme de repente num ser humano extremamente disciplinado, e as pessoas veem as pessoas dessa forma, sabendo que, segundo eles, não existe pessoas disciplinadas, ninguém é disciplinada. Inclusive, há uma parte aqui no livro em que eles colocam uma frase de Leo Balbuta, que diz qualquer coisa como: um dos mitos predominantes da nossa cultura é a autodisciplina. Ou seja, basicamente estão a dizer que a autodisciplina é um mito, que não existe autodisciplina, que tu não consegues se autodisciplinar, digamos assim.
Mas o conceito que eles trazem é o conceito da disciplina seletiva. Que basicamente o que eles querem dizer com essa disciplina seletiva é que nós somos capazes de gerir e administrar, ok? Vamos chamar assim, a nossa disciplina. O que eles querem dizer é que nós não somos disciplinados. Nós conseguimos pegar na nossa disponibilidade ali de tempo, de energia, de foco, de concentração e direcioná-la, levá-la, administrá-la de uma forma que nos ajude a chegar no que nós desejamos. Entende uma coisa? Eu já tinha entendido há algum tempo que a disciplina não era um fim em si. Não era um fim em si. Por mais que as pessoas digam, eu quero ser disciplinada, essa disciplina tem algum objetivo. Ela é um meio para alcançar alguma coisa. Então, a disciplina, não sendo um fim, sendo um meio, ela é uma ferramenta para que eu consiga alcançar alguma coisa. Qual coisa, Edu? Que coisa é essa que eu quero alcançar e que eu vou utilizar a disciplina, para alcançar? Aí, minha amiga, depende de cada uma de nós. Depende dos nossos objetivos. Depende do que é importante para nós. Porque quando eu entendo o que é importante para mim, quando eu entendo o que eu quero alcançar, eu vou utilizar a disciplina como uma ferramenta para alcançar aquilo. Fez sentido? Não? Vou continuar. O que esses autores explicam é que esse conceito de disciplina seletiva foi o que o Michael Phelps utilizou para sair daquele ser humano que não conseguia se concentrar em nada, que passava o tempo todo de castigo, para o maior atleta olímpico de todos os tempos. E isso para eles se resume a uma coisa. Eu definir o que é importante para mim, definir o que é prioridade para mim e eu focar em fazer isso todo santo dia. Fazer essa ação, lembra, como eu li aqui para vocês, até que ela se torne uma rotina, até que ela se transforme num hábito. E um hábito, nós já sabemos que é algo que nos ajuda, é algo que se torna automático. É uma ação que eu faço vezes suficiente, que eu repito vezes suficiente, até que eu não tenha mais que pensar nessa ação. Eu simplesmente faço. Vou te dar aqui um exemplo. Eu, quando acordo, não sei como é que é daquele lado, mas eu, quando acordo, primeira coisa que eu faço é escovar os meus dentes. Eu sou incapaz de beber sequer água antes de escovar os meus dentes. É estranho. E se, sei lá, eu acordo na pressa e, enfim, por causa dos fusos horários, por causa de muitas vezes estar à noite dentro do avião, eu chego em casa de manhã, eu tomo banho, eu vou me deitar. Quando eu estou a acordar, é ao meio-dia. Se eu não escovar os dentes, para mim, tipo assim, é como se alguma coisa tivesse em falta, sabem? Aquela sensação, tu sentes mesmo que está a faltar alguma coisa, que estás a esquecer de alguma coisa. É assim comigo. De tão natural e automático que se tornou para mim acordar e escovar os dentes. As pessoas, sei lá, podem ver para isso e pensar, nossa, que disciplinada. Acorda e vai logo escovar os dentes. Nossa, que disciplina. Eu não, eu ainda faço não sei o quê, eu faço não sei quantos e tal e coisa. Tá. Não é como eles dizem que eu seja disciplinada. É que eu simplesmente tenho o hábito de fazer aquilo. Eu com os treinos. E atenção, que eu hoje em dia nem me considero assim tão disciplinada nos treinos. Mas eu tenho noção que ainda assim eu tenho um mínimo ali. Inclusive, a semana passada, que eu tive doente, ainda assim eu fiz 3 treinos na semana. Numa semana em que eu estava doente. Certo? Então, isso para muitas pessoas é ser extremamente disciplinada. Eu simplesmente tenho um hábito e eu vou lá e faço.
Estou aqui... tipo, o meu treino está feito. Percebe? Ou seja, o Michael Phelps, dos 14 anos até uma das primeiras Olimpíadas que ele participa, que foi em Pequim, se eu não estou no erro, ele fez natação, ele nadou todo santo dia. A ação que ele escolheu desempenhar, não é? É nadar todos os dias. Então, todo santo dia, dos 14 anos até as Olimpíadas de Pequim, ele fez natação. Ele foi lá e nadou. Durante 1 hora, durante 2 horas, o tempo que fosse. Ele fez. E é engraçado porque eles, no livro eles mostram o processo que levou-lo a pensar isso. Porque basicamente ele pensou quantas vezes, se ele fizesse isso, quantas vezes ele iria ter nadado em comparação com os outros nadadores que iriam participar das Olimpíadas. Numa questão de performance de treino que ele sabia que eles iam fazer. Imaginemos, sei lá, que eles iam treinar 5 vezes na semana. Ele pensou, se eu fizer um treino todos os dias, eu vou treinar 50 e sei lá quantas vezes mais que eles. Logo, se eu treino mais, se eu faço uma ação mais vezes, se eu repito algo mais vezes, eu estou mais capacitada e mais preparada para desempenhar aquela função. Foi basicamente essa a linha de raciocínio dele. E desde aí, obviamente, foi fazer isso e trabalhar garantidamente um punhado de coisa, inclusive a forma dele de pensar e lidar com alguns desafios que ele ia encontrando pela frente. Certo? Agora, ele é disciplinado, perfeito, todo bonitinho, todas as áreas da vida dele? Garantidamente que não é. E muitas vezes, achamos que nós precisamos ser disciplinados em todas as áreas da nossa vida. Eu digo isso porque eu sou muito assim. Nós achamos que nós precisamos de disciplina em todas as áreas da nossa vida, que nada pode ficar por fazer, que nós temos que fazer tudo. Só que, é como eu disse no início, nós não precisamos de fazer tudo. Eu preciso fazer a escolha certa daquilo que eu vou fazer. Porque pensa, provavelmente todo santo dia tu lavas uma louça. Isso muda a tua vida. Você vai fazer o quê? Sei lá, criar uma máquina de lavar louça? Já está criada, né? A não ser que tu consigas melhorar e inovar, aqui já existe. Certo? Ou tu todos os dias estás ali, não, nossa senhora, que eu preciso colocar a roupa na máquina. Então todos os dias você coloca a roupa na máquina. Isso vai levar-te, né? Pensando naquilo que é prioridade para ti, que é aquilo que a gente já falou, naquilo que realmente é essencial para ti, nos teus objetivos de longo prazo. A roupa na máquina vai mudar o teu jogo? Mas eu não posso também não colocar a roupa na máquina. Tá, tudo bem. Mas essa roupa pode ficar para depois. Percebes onde eu quero chegar? Ninguém vai morrer se essa roupa não for para a máquina agora. Mas provavelmente os teus sonhos, os teus objetivos, aquilo que tu queres, sim. Porque é menos um dia que tu estás a praticar aquilo. Provavelmente o Michael Phelps, quando saía de casa para ir nadar, ele deixava uma roupa lá sem lavar. Se calhar quando ele voltava ele colocava no dia a seguir. O que fez diferença para ele foi ter ido treinar. Por isso é que eu disse no início do vídeo. Tu precisas aprender a escolher melhor. Ou escolher o certo. O certo. Mas o que é certo para mim? E onde é que eu posso... O que eu posso realmente desenvolver uma disciplina enorme? Depende, meu amor, dos teus objetivos. Porque o que é prioridade para mim, o que é importante para mim, o que é essencial para mim, provavelmente não é para ti. Mas o que eu quero que tu reflitas aqui comigo é onde tu tens colocado a tua ação repetida todos os dias e que ainda assim tu olhas para a tua vida e tu sentes que tu não és disciplinada, provavelmente
não é a coisa certa onde tu deverias estar a colocar o teu foco, a tua energia, a tua concentração todo santo dia. Então, aqui a questão da disciplina seletiva é eu selecionar a ação a qual eu quero acoplar essa disciplina. Lembra, disciplina não é fim, é o meio. A disciplina não é destino, é um processo. Ela é uma ferramenta. Então, se eu seleciono uma ação e eu coloco nessa ação uma disciplina de todos os dias fazer aquilo, é quase como se fosse aqui a questão do juro composto. Todos os dias conta. Todo santo dia, não é? Aquele meu esforço vai contar a longo prazo para aquilo que eu quero. E agora que nós estamos no começo do ano, eu não sei, mas provavelmente tu fizeste a lista dos objetivos e coisas que tu queres alcançar no ano, que tu fazes assim muita questão de alcançar no ano, certo? Provavelmente tu até fizeste o teu mapa dos sonhos, ali, coisas pessoais e profissionais que tu queres alcançar. Que lindo! Que lindo! Mas se tu olhares para os anos anteriores, para os anos que já passaram, né? Para os anos que já passaram, provavelmente tu fizeste o mesmo nos anos anteriores. Provavelmente nos anos anteriores tu também fizeste essa lista. E se tu me disseres agora, Edu, eu nem faço lista de objetivos e metas para o fim do ano. Acredita, assim também, vamos ser sinceros, não estás a viver da forma correta. Porque, como diz, acho que é o gato, não é? Para Alice, no filme Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Só que depois tu chega no final do ano e, sim, a vida te levou para qualquer lugar. Então, honestamente, eu não acredito que essa seja a forma correta de se viver e de se levar a vida nessa coisa do improviso constante. Obviamente, nós vamos sim improvisar, vamos sim ajustar rotas, mas é preciso a gente almejar alguma coisa da vida. Eu sou uma pessoa extremamente ambiciosa. Extremamente ambiciosa. Então, eu não me vejo a viver sem um sonho objetivo. That's not me at all. Então, o que eu quero que tu entendas é que em vez de fazeres provavelmente essa lista infinita, aliás, em vez de nós fazermos essa lista infinita, inclusive eu depois de ler esse livro, aprender todos os conceitos que ele me trouxe, uma das coisas que eu decidi, e que assim eu vou me comprometer, ok? E pode ser que tu queiras fazer esse desafio comigo e desafiar-te, né? Nesses próximos 12 meses do ano, nesse próximo... Que tal, não é? A gente ter um objetivo pessoal e um objetivo profissional. Acabou. Acabou. Aquela lista infinita de hábitos que nunca mais acabam, que tu sabes que tu não vais fazer nem metade. Acabou. Acabou. Inclusive, esse livro, eles falam muito sobre tu fazeres uma lista, assim, infinita, com tudo e mais alguma coisa. E tu começares a cortar até ficar umas 5. E dessas 5, tu olhares e dizeres, tá, mas dessas 5, qual é realmente a coisa? Qual é essa única coisa que, se eu focar nela, a minha vida pode dar assim uma volta de 360 graus. Então, o meu desafio para nós aqui, nem vou dizer que é para ti, mas para nós aqui, vai ser isso, tá? Nesse ano 2026, em vez de a gente colocar uma lista infinita com, quero ler não sei quantos livros, quero treinar não sei quantas vezes, quero não sei o que, quero não sei quantos e tal, a gente focar numa coisa. Numa única coisa. Tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a nossa vida profissional.
E eu sei que isso pode parecer assim a coisa mais louca de se dizer. Pensar, nossa, Edu ficou louca. Eu tenho todas essas áreas da minha vida, ela quer que eu escolha uma única coisa. Uma única. Inclusive, o ano passado, já gravei um episódio em que eu falava sobre o objetivo mais importante da tua vida seres tu te transformares na mulher que tu queres ser, né? Querendo ou não, isso já estava aí embutido essa única coisa, certo? Tipo, essa única coisa. Só que nesse ano, eu quero que a gente consiga comprimir mais isso, se é que é possível. A gente fazer uns quiz aqui e a gente consiga realmente parar e pensar, tá, uma única coisa. Focar numa única coisa. E eu acredito que este ano eu nem vou dominar isso o suficiente. Eu acredito que vai ser uma questão de prática e eu, quando chegar no final do ano, eu vou me dar conta de que essa única coisa, ainda assim, podia ser mais enxuta, mais os quiz. Inclusive, eu tenho uma meta que eu queria muito, 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 muito alcançar neste ano. Só que eu tinha mais outras metas que também eram muito grandiosas que eu queria ter alcançado nesse ano 2025, não é? E eu consegui alcançar muitas coisas nesse ano 2025. Mas eu estava tão focada que aquela coisa ainda não tinha acontecido e ia acontecer agora em novembro. Só que é algo que não depende só de mim. Então, estava assim, quase tudo certo que iria acontecer. Só que como não depende só de mim, como a outra parte tem que também concordar, digamos assim, enfim, acabei por não conseguir. Confesso que fiquei assim um bocadinho... E assim, tudo bem, eu estou a gravar isso no dia 12 de dezembro. E pode ser que até o dia 31, que seria ótimo, excelente, para fechar o meu ano com chave de ouro, digamos assim, isso aconteça. Mas, honestamente, eu estou a colocar isso como a minha única coisa. Assim. Vou concentrar todos os meus esforços nessa única coisa no ano 2026. Eu espero, honestamente, que até o primeiro trimestre do ano 2026, essa única coisa, pessoal, né, falando, esteja resolvida. Porque aí eu já tenho outra coisa para colocar foco, né? Lembrem. E é o que eu vou fazer. Em termos profissionais, eu pensei num objetivo que vai ser assim a minha única coisa, mas eu acho que sempre foi a minha única coisa, mas eu não via com esses olhos. Então eu vou focar 100% nessa única coisa. Só que, o que acontece? Para eu alcançar essa única coisa, e pensando que é algo de médio e longo prazo, ou seja, é uma construção que eu estou a fazer, que vai repercutir os seus frutos, se calhar 2, 5, 10 anos, não é? Tipo, quando eu penso nessa única coisa, eu estou a pensar em algo nesse tamanho, nessa dimensão, algo nessa magnitude mesmo. Algo gigante que, profissionalmente falando, independentemente dos desdobramentos que a vida vem a ter, é isso que eu quero fazer, ponto. Certo? Mas eu sei que para essa única coisa, existem micro-tarefas que eu vou ter que fazer. Essas micro-tarefas é que são muitas coisas. E esse podcast está incluído. Então, a gente vai continuar com o podcast no próximo ano. No ano 2026. Mas, basicamente é isso. Eu estou com esse foco, sabem? Toda a minha disciplina vai ser colocada... de verdade, o meu mood board, né? O meu mapa dos sonhos, não é um mood board, aquela que trabalha com projetos. O meu mapa dos sonhos este ano não vai ter aquela coisa toda. Vai ter 2 coisas. Acabou. Acabou. É assim, se vocês quiserem que eu mostre, que eu partilhe o que é exatamente que é esse meu foco, deixa aqui nos comentários. Se forem muitas pessoas a pedirem, se for realmente algo que interesse muita gente, pode ser que eu partilhe. Tá? Eu normalmente gosto de me comprometer com as coisas só eu e eu. Sabem? Eu, por mais que eu traga muitas coisas aqui pro podcast e isso, há coisas que, sei lá, ficam comigo, não é? Por exemplo, o ano passado eu tinha, como eu disse, muitos objetivos.
um dos objetivos que eu tinha era o meu carro. Eu queria muito comprar um carro, enfim, não de uma marca específica, mas algumas características específicas. Eu gosto. Muito feliz. Muito feliz. Mas pronto, tiveram outras e outras conquistas, mas eu vou falar em termos pessoais, sabem? E eu não foquei somente naquilo. Estava na minha mente, eu sabia que era um objetivo, é algo que eu queria, estava ali no meu radar, mas não foi o meu único foco. Este ano eu tenho um único foco pessoal e tenho um único foco profissional. As outras áreas da minha vida vou deixá-las assim, à lagarde e tal. Não. Não. Mas eu tenho foco. Eu tenho um objetivo. A minha disciplina, ok, vai estar selecionada nessa única coisa, pessoalmente falando, e nessa única coisa no âmbito profissional. Parece ser difícil, parece, mas eu vou, sabe, na minha mente vai estar sempre o Michael Phelps. Calma. A única ação dele foi nadar todos os dias. Eu não sei como é que estava a casa dele. Eu não sei como é que estava. E inclusive, nessa única ação dele de nadar todos os dias, com esse foco principal das Olimpíadas de Pequim, obviamente que a alimentação dele estava ali em dia. Obviamente que em termos de bebidas e não sei o que e tal, ele também se controlava e era bem comportado nesse sentido. Porque sabe, muitas vezes aquela tua coisa que tu vais colocar essa disciplina vai trazer com ela muitas outras coisas. Essa disciplina vai ser em muitas outras áreas, porque o foco está aqui. E se para eu chegar aqui existem essas áreas que precisam de atenção e que precisam de um certo nível de compromisso, digamos assim, eu vou ter esse compromisso com elas. Então, o que eu queria trazer-te hoje nesse podcast é justamente esse conceito de disciplina seletiva para te deixar mais tranquila. Porque isso tranquilizou-me. Não vou mentir, tranquilizou-me muito. Entender que nem todo mundo... aliás, entender que ninguém é disciplinado. Entender que quando eu vejo uma pessoa disciplinada, eu só estou a ver uma determinada ação que ela está a repetir constantemente, e principalmente nas redes sociais, e é isso que ela está a mostrar-me. E é com base nisso que eu tenho essa percepção de que ela é uma pessoa extremamente disciplinada, quando de todas as áreas da vida dela ela selecionou uma para ela colocar todo o seu foco e a sua disciplina. E com isso, quando ela faz aquilo e ela traz aquilo, o que as pessoas pensam? Nossa, ela é muito disciplinada. Inclusive, lembrei-me agora de uma pessoa, ela não é influencer, não é nada desse gênero, é uma empreendedora que eu acompanho minimamente nas redes sociais, mas que ela tem um corpo extremamente, fisicamente falando, bem definido, bem trabalhado. É aquela pessoa que tu olhas e o corpo já te fala, aqui a gente treina. A gente não brinca de treinar, a gente treina. E nós mulheres, principalmente, as pessoas reparam muito nos ombros, nos braços, né? Quando a gente treina ali, legal. E eu me lembro, tipo, uma vez de ter olhado e pensado, gente, que braços lindos, magníficos, bem definidos. E eu pensei, gente, queria ter esse nível de disciplina para eu ter esses braços também. Só que, primeiro, o nosso tipo físico é completamente diferente. Logo aí, acabou. E os treinos que ela faz são treinos muito, muito mais intensos do que eu faço nesse momento. Acabou pra mim. Mas, do mesmo jeito que eu reparei, todas as outras pessoas começaram a reparar e a mandar os comentários, não sei o quê. E é um comentário que ela partilha que a pessoa diz: o corpo dela grita disciplina. Pensa aqui comigo. Se calhar, essa pessoa, ela é empreendedora, ela tem o negócio dela, ela é empresária, ela tem uma clínica e tudo, não sei o que e tal. Ela provavelmente não limpa o chão dela, certo? Ela tem alguém que vai lá e cozinha pra ela. Ou seja, todas as outras áreas da vida, então, qual é a área que ela se preocupa? O trabalho dela e cuidar do físico dela. Acabou, certo? Óbvio. É engraçado porque muitas vezes quando eu vejo tipo essas pessoas, é isso que eu gostaria de
entrar, fuçar e saber. Vocês são assim, eu sou muito assim. Eu gostaria de conseguir ver o behind the scenes, os bastidores, o que é que realmente acontece, como é que é a casa dessa pessoa. Porque aquilo que ela está mostrando na internet, tá, o corpo bonito, tá, o treino, vou trabalhar, ok. Tá. Quem é que faz a tua comida? Como é que está a tua casa? Quando tu chegas em casa, o que é que tu fazes? Sabes, como é que é a manutenção? Sabes, o dia a dia, aqueles segundos milimetricamente cronometrados e tu ali a seguir, assim, um reality sem impedimento. Até quando ela vai à casa depois você vê. Tô parvo, gente, sorry. Mas é nessa profundidade muitas vezes que eu olho e penso, gostaria de realmente, sabe, ser íntima dessa pessoa. Eu vou, tipo assim, ela não dorme, não vê um filme, não, sabe? Porque nós pensamos isso, né? Essa pessoa, nossa, essa pessoa não é normal, esse nível de disciplina dessa pessoa. Não é normal, ela não vê um filme, ela não tem lazer, ela não, isso, naquilo. Certo? Nós pensamos isso. E eu digo isso porque alguém já pensou isso de mim uma vez e graças a Deus verbalizou isso. Mas sim, tipo, por exemplo, eu não sou a pessoa que vê séries, assim, não vejo muitas séries. Eu começo a ver uma série, se calhar depois de um ano eu estou a terminá-la porque realmente eu não tenho muita disponibilidade de tempo para ver séries. Mas filmes, eu acho que eu assisto pelo menos um filme toda semana. Se calhar para algumas pessoas é pouco, né? Mas pelo menos um filme assisto toda semana. Eu tento pelo menos uma vez por mês ir ao cinema, porque eu adoro. E nesse momento, então, estão 3 filmes no cinema. Eu ia dizer, provavelmente vou sair daqui e vou para o cinema. Não, tem muito trabalho. Tem muito trabalho, não vou não. Mas eu amo filmes. Então eu assisto muitos filmes. Eu não tenho, assim, outros lazer que não seja tipo treino, a leitura e coisas do gênero. Mas, assim, é a minha vida. E eu tive que entender realmente que, assim, a minha disciplina, ela existe nessas coisas, sabe? Nesses meus compromissos, nessas ações que eu selecionei. Eu não preciso fazer tudo. Não preciso. Só preciso fazer as coisas certas. E qual é a coisa certa? Pra mim, é o que eu estou a fazer agora, por exemplo. Gravar um podcast. Essa é a coisa certa pra mim. Né? Porque pensando no futuro, aquilo que eu gosto de daqui a 2, 5, 10 anos, 20 anos... O facto de eu estar aqui a gravar esse podcast vai contribuir muito mais do que eu, sei lá, estar em casa nesse momento a ver uma série. Por quê? Porque eu não quero ser, sei lá, cineasta, né? Ok, vou parar. Vou parar, tá? Mas pronto. Basicamente, o que eu quero que tu leves desse episódio do podcast, que tu fiques super tranquila, é que tu não precisas fazer tudo. Nós não precisamos dar conta de tudo e fazer tudo. Porque isso, sim, surta-nos. E surta-nos de verdade. Eu estou a falar, eu estou a dizer isso porque eu sei o que é ser isso. Eu sei o que é chegar nesse nível. Então, não precisa. Só precisas, de verdade, entender e escolher a coisa certa. Não é sobre fazer tudo, é sobre fazer a coisa certa. É isso que nós precisamos interiorizar, é isso que eu quero que tu leves desse podcast. Qual é a tua coisa certa? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu sonho? O que é que tu estás em busca de facto? Não pensa que tu fazeres tudo e mais alguma coisa vai te levar mais longe. Isso pode atrasar ainda mais o teu processo, o teu crescimento. O nosso objetivo, tanto em termos pessoais quanto em termos profissionais, tem que ser fazer aquilo que é prioridade para nós. E o que é prioridade para nós depende do que é que nós queremos da nossa vida. De quais são os nossos objetivos, inclusive em termos profissionais mesmo. Uma das coisas que eu faço quando eu estou a trabalhar com uma cliente, quando ela chega para mim, antes de pensar em tudo que a gente tem que fazer, é entender qual é o objetivo dela. Porque com base no objetivo dela, a comunicação daquilo, aquele projeto, não é? Quando eu falo daquilo, é porque pode ser um projeto de comunicação digital, né? Uma pessoa que quer desenvolver essa presença mais intencional, pode. Pode ser alguém que quer construir um infoproduto, pode. Pode ser alguém que quer ter um podcast, pode. Pode ser alguém que quer fazer eventos presenciais, como eu tenho uma cliente que
esse é o serviço, o produto dela, tem a ver com os eventos presenciais, porque aquilo que ela faz, ela não faz muito digitalmente, ela faz mais presencialmente, e obviamente é aquela coisa que eu digo, né? Nós trabalhamos no offline, não é? Para depois comunicar isso e entregar isso muitas vezes digitalmente. Mas essa dualidade, ela existe, o offline e o online, e eles precisam trabalhar juntos. Então, muitas vezes tu estás a achar que tu precisas de ter um certo tipo de disciplina a fazer vários tipos de conteúdo, vários formatos de conteúdo e tudo e mais alguma coisa, e tu nem sabes qual é o teu objetivo com isso. Quem é que tu queres alcançar com isso? Para que é que tu estás a fazer isso? Muitas vezes tu nem sabes qual é o formato de conteúdo que realmente faz mais sentido para ti. Estás ali a tentar replicar porque fulano fez não sei o que e tal. E não está a funcionar. Então, eu particularmente, quando estou com as minhas clientes, a primeira coisa que a gente entende é qual é o objetivo aqui. Porque com base nesse objetivo, nós vamos, muitas vezes, não é, dependendo da familiaridade dela com a produção de conteúdo, com essa comunicação digital, com essa coisa, nós vamos testar muitas vezes aquilo para nós encontrarmos a coisa certa para ela. Outras vezes, já dá para entender ali que essa é a coisa certa a fazer, então é colocar gás nisso aqui. E a gente desenvolve toda a comunicação, e a comunicação é a coisa que une, assim, tudo que eu faço, ok? É a comunicação. Então, tudo que eu faço é desenhar e construir contigo essa tua comunicação. Para trazer isso para o digital. E o meu foco é sempre entender qual é o objetivo, e a partir desse objetivo, a gente constrói isso. Então, na tua vida é igual. Para tu saberes o que é o certo para ti, né? Tanto em termos profissionais quanto em termos pessoais, é entender o que é prioridade para ti. Quais são os teus objetivos. E a partir daí, a gente desenvolve isso. Ok? Então, o que eu quero que tu pares e penses é, primeiro, olha para essa lista de tarefas e já, sabe? Essa lista de metas do ano, já reduz para umazinha. Uma. E foca nessa uma, foca nessa. E no final desse ano, espero que você se mantenha ali, focada, tá? No final do ano, diz se correu bem, é só uma meta, se o facto de teres focado nela, se deu certo ou não. Se calhar é algo que tu estás a tentar há 5 anos, só que nunca se tornou a coisa. A única coisa. E por isso tu não desenvolveste a disciplina seletiva suficiente, ou seja, aquela disciplina por aquele período de tempo necessário para aquilo se tornar a realidade, ou para aquilo se tornar o teu, fazer-te conquistar aquilo que tu desejas te conquistar. Enfim, eu vou terminar esse episódio por aqui, não vou alongar mais essa conversa, mas eu só quero que tu entendas isso, tá? Não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o certo. Fazer o certo. Vezes suficientes para que tu colhas os resultados. Isso é aplicar a disciplina, utilizar a disciplina como ferramenta e aplicá-la no lugar certo pelo tempo necessário. Isso é aquilo que vai fazer com que as pessoas olhem para ti e chamem, nossa, ela é mega disciplinada. Lembra, aqui a questão não é seres organizado ou não. Disciplinada. Disciplinada. É essa a palavra, tá? Estrela da minha vida, espero que isso tenha feito sentido. Se isso fez sentido, deixa aqui. Se vais te comprometer com uma única meta, um único objetivo, deixa aqui. Se quer se sentir desconfortável de partilhar, eu convido-te a fazer isso aqui. Se tu te lembrares de uma amiga que faz aquela lista que nunca acontece nada, envia esse episódio para ela e diz, miga, eu acho que esse conceito aqui vai mudar muita coisa na tua vida. Eu assim espero, porque isto fez tanto sentido para mim que eu precisava ter trazido para cá e vai que cheguem mais pessoas e mude a vida de mais pessoas. É sobre isso. É para isso que eu cá estou. Estrela, eu fico muito, muito feliz e muito honrada de ter-te aqui. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!